Frases de Jean de La Bruyère. Jean de La Bruyère foi um moralista francês. É famoso por uma única obra, dos personagens ou costumes do século. Assinar o canal, para não perder as notificações. Quase ninguém se apercebe, por si próprio, do mérito de outra pessoa. O homem que diz não ter nascido feliz, podia ao menos vir a sê-lo mediante a felicidade dos amigos e parentes. A inveja priva-o deste último recurso. O amor começa pelo amor, não se pode passar de uma forte amizade senão para um amor fraco. Não construais estátuas aos vossos heróis, é melhor erguer estátuas às vossas vítimas. A vida, quando é miserável, custa a suportar, se é feliz, é horrível perdê-la. Uma coisa equivale à outra. Tememos a velhice, a qual não temos a certeza de poder chegar. O dever dos juízes é fazer justiça, a sua profissão, a de deferi-la. Alguns conhecem o próprio dever e exercem a profissão. Ser-se livre não é nada fazer, é ser-se o único árbitro daquilo que se faz ou daquilo que se não faz. Se a pobreza é a mãe dos crimes, a falta de espírito é o seu pai. Somos tão responsáveis por amar sempre como somos por nunca amar. Os filhos seriam, talvez, mais caros a seus pais e, reciprocamente, os pais aos filhos, sem o título de herdeiros. O aborrecimento entrou no mundo pela mão da preguiça. É preciso que um autor receba com igual modéstia os elogios e as críticas que se fazem às suas obras. O escravo apenas tem um senhor, o ambicioso tem tantos quantos lhe puderem ser úteis para vencer. Os lugares de chefia fazem maiores os grandes homens, e mais pequenos os homens pequenos. A tortura é uma invenção maravilhosa e absolutamente segura para causar a perda de um inocente. Pensar só em si no presente é uma fonte de erro em política. É mais vulgar ver um amor absoluto do que uma amizade perfeita. Desejamos fazer toda a felicidade, ou, não sendo isso possível, toda a infelicidade daqueles a quem amamos. Do ódio à amizade a distância é menor que do ódio à antipatia. Há uma certa vergonha em sermos felizes perante certas misérias. Depois do espírito de discernimento, o que há de mais raro no mundo são os diamantes e as pérolas. Cada virtude apenas requer um homem, apenas a amizade requer dois. A maioria das mulheres quase não tem princípios, conduzem-se pelo coração e, quanto aos seus costumes, dependem daqueles a quem amam. É preciso rirmos antes de sermos felizes, sob pena de morrermos antes de ter rido. Não existe vício que não tenha uma falsa semelhança com uma virtude e que disso não tire proveito. O tempo, que fortalece as amizades, enfraquece o amor. Para o homem, apenas há 3 acontecimentos: nascer, viver e morrer. Ele não sente o nascer, sofre ao morrer e esquece-se de viver. A modéstia é para o mérito o que as sombras são para um quadro. Dão-lhe forma e relevo. A maior parte dos homens utiliza a melhor parte da vida para tornar a outra infeliz. É a profunda ignorância que inspira o tom dogmático. Um devoto é aquele que, sob um rei ateu, seria ateu. O avarento gasta mais no dia da sua morte do que gastou em 10 anos de vida, e o seu herdeiro mais em 10 meses do que ele na vida inteira. Uma coisa essencial à justiça que se deve aos outros é fazê-la, prontamente e sem adiamentos, demorá-la à injustiça. O amor e a amizade excluem-se mutuamente. Não se pode ir longe na amizade sem se estar disposto a perdoar os pequenos defeitos um ao outro. O homem que vive na indiferença é aquele que ainda não viu a mulher que deve amar. Não há no mundo exagero mais belo que a gratidão.
Falsa modéstia é o último requinte da vaidade. Há encontros na vida em que a verdade e a simplicidade são o melhor artifício do mundo. Não se deve julgar o mérito de um homem pelas suas grandes qualidades, mas pelo uso que sabe fazer delas.